Sejam bem-vindos, professores coordenadores, a mais uma ATPC dos anos iniciais da Diretoria de Ensino Campinas Leste. Hoje nós vamos trabalhar o currículo em ação, explorando os materiais de apoio. Então, antes de começarmos, peço para vocês irem rapidinho lá buscar o livro do professor do currículo em ação. Todos, tá bom? Então, língua portuguesa, matemática, sociedade e natureza, tecnologia, nós vamos explorar todos esses materiais hoje. Bem, nossos objetivos é informar aos docentes a localização dos materiais de apoio na plataforma e conhecer e compreender a estrutura do material currículo em ação destinado aos professores e aos estudantes. O conteúdo são os materiais de apoio do currículo em ação do professor e do estudante. Agora fiquem com a leitura em voz alta. Vamos agora para a leitura em voz alta. O livro que escolhi hoje para vocês é esse aqui. Mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas. Direitos, trabalho, família e outras inquietações da mulher do século XXI. Escrito pela Ruth Manus. Ruth Olivier Moreira Manus é uma advogada, doutora, professora universitária, palestrante, colunista e escritora brasileira. Nascida em São Paulo, graduou-se em Direito na Pontifícia Universidade de São Paulo, onde se pós-graduou em Processo do Trabalho e cursou o mestrado. A Ruth Manus também, ela concilia sua carreira de escritora sem deixar de lado a carreira jurídica. Autora de diversos livros de crônicas, e desde 2014 ela mora em Lisboa. Bem, vamos lá. Vou fazer a leitura aqui com vocês. A crônica escolhida é: Seja o que você quiser ser, minha filha. Há alguns anos eu escrevi num texto que foi publicado no meu blog do Estadão. Mulheres deveriam ser as primeiras a não julgar a roupa de uma mulher, a promoção de uma mulher, os medos de uma mulher, os defeitos de uma mulher. Porque, como dizem por aí, com a mesma severidade com a qual julgamos, seremos um dia condenados. E a vida de uma mulher é ser condenada diariamente. Por estar gorda, por ser bonita demais, por chegar muito tarde, por não ser mãe, por trabalhar demais, por não casar. Precisamos colaborar com essa dinâmica errada? Eu confesso que não gosto dessa coisa de fazer o que é certo porque sabe como é, poderia ser você, a sua irmã, a sua filha, a sua mãe. Não gosto dessa casuística doméstica e egoísta na qual precisamos pensar em nós e naqueles que amamos para decidir fazer a coisa que nos parece correta. A gente tem que fazer o certo porque é o que condiz com os valores mais caros para nós, com a ética que buscamos seguir para nortear tudo em nossas vidas, e não por um oportunismo qualquer ou por esperar uma recompensa pelas nossas boas ações. Porque nós temos senso crítico e, espero eu, boas intenções. De qualquer forma, é bom lembrarmos mesmo dessa noção de que, com a mesma severidade com a qual julgamos, seremos um dia condenadas. Nós precisamos romper o ciclo. Uma mulher diz que julga a outra porque a outra também a julga. Faz algum sentido? Não faz. Mesmo assim, a gente continua agindo dessa forma. O mundo já nos diz constantemente o que devemos ou não devemos fazer. Recentemente, no dia 8 de março, li uma frase nas redes sociais que me deixou muito irritada. Seja doce como uma menina, tenha a atitude de uma mulher e a classe de uma senhora. É por frases como essa que o dia 8 de março está sendo trabalhado de uma forma toda errada. Nem no Dia das Mulheres as pessoas deixam as mulheres serem livres.
Seja isso, seja aquilo, use anti-rugas com colágeno, use creme anticelulite, compre o novo iogurte desnatado com sabor artificial de lixia do Himalaia com ação antirradicais livres. Olha, francamente, a única coisa que eu tenho a dizer é: seja o que você quiser ser, minha filha. Seja doce, seja salgada, seja amarga, que nem uma azeitona chilena. Tenha atitude se quiser, tenha sossego se quiser, tenha 18 parceiros sexuais se quiser, tenha 5 filhos se quiser, tenha classe se quiser, coloque o dedo no nariz se quiser, use batom azul e coletor menstrual na orelha se quiser. Apenas faça o que você quiser na sua vida, porque seja como for, vão julgá-la todo santo dia pelo que você é. Mas lembre-se, se nós, mulheres, pararmos de julgar umas às outras, já teremos eliminado no mínimo 50% do problema. Bem, agora vamos explorar os materiais. Antes de começar essa exploração, nós precisamos saber onde encontramos os materiais do professor e os cadernos do aluno de 2022 em PDF. Em primeiro lugar, entramos em efap.educacau.sp.gov.br/currículo paulista. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês. E buscamos os cadernos do professor de 2022. Lá vai ter o volume 1 dos anos iniciais. O primeiro ano e o segundo ano sendo ciclo de alfabetização, metade em língua portuguesa, metade matemática. O terceiro, quarto e o quinto ano também, ler e escrever, e EMAI, língua portuguesa e matemática no mesmo livro. Ainda sobre o caderno do professor, temos aí tecnologias e inovação dos anos iniciais, lá no site da EFAP, nos materiais de apoio. E temos Sociedade e Natureza, do primeiro ao quinto ano. E onde eu encontro como professor, o material de língua inglesa dos anos iniciais? Vai ser preciso acessar a intranet. Vou deixar o link na descrição para vocês também. Como entra na intranet? Vocês colocam um e-mail institucional, nome, sobrenome, @professor.educacau.sp.gov.br. Se caso vocês não souberem qual é o e-mail institucional de vocês, lá na sede, na Secretaria Escolar Digital, no canto superior direito, tem o e-mail institucional da Outlook, que seria esse aqui, o @professor. A senha normalmente é a mesma da sede, a não ser que vocês tenham mudado. Bem, entrando aí, na biblioteca da COPED, dos anos iniciais, nós teremos a avaliação de entrada, diagnóstica de entrada, e logo embaixo tem o material de apoio do Currículo Paulista 2022. Bem, aí nós temos também o caderno do professor, que está sendo assinalado com essa flechinha, Bem, aí teremos o Inova Anos Iniciais, e quando nós clicamos em Inova Anos Iniciais, aparece o material de língua inglesa, que é o Brick by Brick. Temos também o Hello Kids One, lembrando, Brick by Brick é para primeiro, segundo e terceiro ano. Hello Kids One, quarto e quinto ano. E tem todos os áudios também. No material vai ter algumas indicações de listen, para você escutar os áudios, Então, músicas para as crianças, áudios, atividades dinâmicas, e aí é nesse CD áudio, que vocês podem ouvir e até mesmo passar para os alunos durante a aula. Então, vamos prestar bastante atenção nisso. Até peço para vocês anotarem, se possível. O material do professor, os PDFs do professor, tem aí língua portuguesa e matemática no mesmo livro, em todos os anos.
Agora, no material do aluno é diferente. O primeiro e o segundo ano vai ter sim língua portuguesa, que é o ler e escrever, e matemática, que é o EMAI, no mesmo livro. E em outro livro, nós teremos Sociedade e Natureza, na metade do livro, e na outra metade do livro, Tecnologia e Inovação. Esses dois no mesmo livro. Agora, no terceiro, quarto e quinto ano, está assim organizado. Olha, língua portuguesa, o ler e escrever, divide metade do livro com sociedade e natureza. Então, nós temos um livro que é língua portuguesa, ler e escrever, mais sociedade e natureza. E o outro livro, do terceiro, quarto e quinto ano, é matemática, EMAI, mais tecnologia e inovação, no mesmo livro. Então, é importante analisar que a estrutura do material do docente é um pouco diferente da estrutura do material do aluno, somente nessa questão da organização mesmo do material, mas o conteúdo é o mesmo. Bem, e como que eu vou encontrar o material do aluno? Eu entro na intranet, biblioteca da Coped, e aí lá nós também encontramos o material do aluno. Aí é só clicar ali em cima, caderno do aluno, clicar no segundo item, anos iniciais, e aí temos tudo em PDF. Então, conhecendo a estrutura do material, currículo em ação do professor. O ciclo de alfabetização, que são os primeiros e segundos anos. Materiais do professor sempre contendo orientações de língua portuguesa, que é esse aí da capa laranja com azul claro, e orientações de matemática, que é esse da capa verde com roxo, né? Então, aqui, estes volumes do primeiro e segundo ano são bimestrais. Dentro de cada volume contém língua portuguesa e matemática. Bem, o ciclo de alfabetização, primeiro e segundo ano, nos dois livros, né, tanto do primeiro quanto do segundo ano, no início de cada unidade vocês encontram competências gerais da BNCC que serão exploradas na unidade, as habilidades do currículo paulista, uma breve descrição da unidade, os objetos de conhecimento do currículo paulista, as unidades temáticas de matemática do currículo paulista, que serão exploradas também em cada uma das unidades, informações sobre o gênero e as práticas de linguagem de língua portuguesa do currículo paulista, e, por fim, as referências. Tem referências bem interessantes, tanto de material de estudo para o professor, quanto de vídeos e assuntos para ampliar os conhecimentos e ainda aprimorar mais nossas aulas. Bem, então, no início de cada capítulo, nós também teremos as habilidades que serão abordadas, o que será feito em cada sessão do capítulo, os objetivos da aprendizagem, conceitos-chave quando é matemática, né? Materiais a serem usados pelos estudantes, o que os estudantes já devem saber antes de participar, né? Então, os conhecimentos prévios dos nossos alunos e as possíveis dificuldades apresentadas e, além disso, pensar, refletir como solucionar essas dificuldades. Aqui. Bem, é muito importante observar também que o material do primeiro e segundo ano tem o contextualizando, para ativar o conhecimento prévio dos nossos alunos, praticando em língua portuguesa e em matemática teremos mão na massa, discutindo em matemática, até mesmo para a gente pensar nesse compartilhamento de estratégias da resolução, né? Retomando em língua portuguesa e em matemática também. O que seria esse retomando? Um fechamento, né? Uma forma de retomar para fechar a nossa aula. E o raio-x em matemática,
que propõe o uso de estratégias desenvolvidas ao longo do capítulo, né? Então, é uma recapitulação. Vamos lá. Só voltando aqui rapidinho, esse balãozinho aí, nessa legenda, é atividade oral. Aqui nós temos também o símbolo da atividade em dupla. O círculo, como uma atividade em grupo, esse clipes para representar o anexo, a tesoura para representar a atividade de recorte, essa folha com um lápis do lado para representar a atividade no caderno. Essa legenda é muito importante porque no decorrer de todo o material do primeiro e segundo ano vai ter esses símbolos e compreendê-los ajuda até a nós como professores planejarmos nossas aulas cada vez melhor, né? Então, de uma forma bem detalhada sobre a metodologia, a didática que utilizaremos em nossa aula. Aqui em língua portuguesa nós temos 5 atividades permanentes. Uma delas é a roda de leitura, que tem por objetivo proporcionar a construção de uma comunidade de leitores, desenvolvendo o gosto dos estudantes pela literatura. Periodicidade semanal. Então, toda semana, os professores do primeiro e do segundo ano podem fazer a roda de leitura. Dentro desse material, nós temos o Praticando, com orientações para os professores sobre como prosseguir e mediar essa atividade permanente. Lá nós temos também quais são as habilidades que envolvem a roda de leitura, os materiais, as dificuldades antecipadas, como buscar solucionar futuras dificuldades, né? Outra atividade permanente é o mini seminário, que tem por objetivo desafiar as crianças a prepararem exposições breves sobre informações ou conhecimentos recém-adquiridos, curiosidades e outros conhecimentos de caráter científico, descobertas, resultados de pesquisa e etc., né? A periodicidade é bimestral. Aqui nós iremos trabalhar como prática de linguagem priorizada a oralidade, leitura, escuta, análise, uma atividade bem rica, né? Também lá no Praticando teremos um aprofundamento maior sobre essa atividade permanente, formas de mediar, as habilidades que serão envolvidas. Então, aqui é uma pincelada. A minha intenção é que vocês fiquem curiosos e com vontade de pegar o material do professor e estudar para ir além, para preparar aulas com os seus estudantes, né? E cada vez melhor. Bem, a roda de notícias tem por objetivo familiarizar os estudantes com diferentes suportes em que circulam notícias e reportagens, bem como com outros gêneros jornalísticos que têm como função informar o leitor. A periodicidade é quinzenal, então a cada 15 dias realizar com os alunos a roda de notícias. Bem, temos também a Assembleia, que é tanto comentado, né, aí pelo Conviva também. A Assembleia ela tem o objetivo de ser um espaço de elaboração e reelaboração constante de regras que regulam a convivência escolar, né? Então, entender os princípios das regras. A periodicidade de ocorrer a Assembleia pode ser quinzenal, né? Isso desenvolve bastante a oralidade, leitura, produção de textos, e lá no Praticando, os professores têm as orientações de como organizar o espaço, a elaboração da pauta, sendo que a pauta também pode receber aí a colaboração dos estudantes para ser elaborada, talvez com um desenho, um relato oral, né? E até mesmo com a escrita, conforme os alunos forem sendo alfabetizados. Hora do debate, a votação. Então, a votação para ter aí uma gestão democrática de sala de aula e a finalização. Outra atividade permanente muito importante, muito rica também, é
a oficina de escrita. As oficinas de escrita têm por objetivo oferecer boas situações em que se escreve para aprender a escrever, né? Então, escrever para aprender a escrever, mesmo ainda não sabendo escrever, é possível escrever, né? Então, ver quais são as hipóteses de escritas das nossas crianças, estimulá-las a participar. Então, nós temos aqui a periodicidade quinzenal dessas atividades. Lá no Praticando, temos várias orientações sobre como realizar essas atividades, favorecendo a prática de linguagem teorizada, que seria a escrita compartilhada e autônoma, a produção de texto, a análise linguística, semiótica, que seria aí também a alfabetização. Tanto para os nossos primeiros e segundos anos, o material de língua portuguesa está assim estruturado. Temos, em primeiro lugar, as atividades permanentes, que são essas 5 atividades que eu acabei de explicar para vocês, de uma forma bem breve, bem resumida, mas lá dentro do material vocês podem aprofundar o conhecimento de vocês. As unidades, né, tanto o primeiro quanto o segundo ano, tem 4 unidades, que serão trabalhadas ao longo do semestre. Então, volume 1 para o primeiro semestre. Cada unidade inicia com as competências gerais da BNCC, as habilidades do currículo paulista, os objetos de conhecimento, informações e práticas de linguagem. Os capítulos são assim estruturados tanto para o primeiro quanto para o segundo ano. Unidade 1, 15 capítulos. Unidade 2, 3 capítulos. Unidade 3, 15 capítulos. Unidade 4, 3 capítulos. Bem, material de matemática do primeiro ano. Na unidade 1, trabalha a unidade temática números com 4 capítulos. Na unidade 2, trabalha álgebra com 2 capítulos. Na unidade 3, trabalhamos geometria em 2 capítulos também. A unidade 4 aborda as grandezas e medidas, medidas de tempo, em 3 capítulos. A unidade 5 fala sobre grandezas e medidas, medidas de comprimento, massa e capacidade, em 4 capítulos. A unidade 6 fala sobre as situações problema, em 4 capítulos. A unidade 7 vai falar sobre o campo aditivo, em 4 capítulos. E, por fim, temos a unidade 8, que trabalha a probabilidade e estatística em 2 capítulos. No segundo ano, nós temos a unidade 1, que fala sobre a unidade temática números em 3 capítulos. A unidade 2 também irá abordar a unidade temática números, com 2 capítulos. A unidade 3 vai falar tanto da unidade temática números quanto da álgebra, em 2 capítulos. A unidade 4, falando novamente da unidade temática números, em 2 capítulos. Unidade 6, falando sobre situações problema, envolvendo o sistema monetário, em 2 capítulos. Unidade 7, sobre probabilidade e estatística, em 2 capítulos. Unidade 8, abordando a geometria, em 2 capítulos. Unidade 9, falando sobre as grandezas e medidas, medidas de comprimento, massa e capacidade, mas aí tudo trabalhando em torno de estimativas, estimar valores. Tudo isso em 3 capítulos. E por fim, a unidade 10, novamente trabalhando sobre grandezas e medidas, medidas de comprimento, massa e capacidade, mas aí não é sobre estimativa, é realmente essas medidas, né? Isso sendo trabalhado em 4 capítulos, sendo que a unidade 10 é continuidade aí, né, do trabalho que já está sendo feito com a unidade 9. Bem, então esse é o material do terceiro ano. O volume 1, ele é semestral
E dentro desse volume, nós temos língua portuguesa, que seria o nosso ler e escrever, e matemática, que é o nosso EMAI. No ler e escrever, nós temos a unidade 1, o bloco 1, a introdução. A introdução é um material de estudo para o professor aumentar seus conhecimentos. Temos aí um material muito bom falando sobre práticas sociais de leitura e de escrita na escola. Em seguida, temos também planejar, escrever e revisar as etapas do processo de produção de texto. Então, 2 capítulos aí que nos ajudam a estudar para planejar as nossas aulas. Em seguida, nós temos o bloco 2, que é a rotina pedagógica. Também é um material riquíssimo para nós elaborarmos nossa rotina, nossos planos de aula, saber qual a periodicidade, a frequência de cada atividade permanente, cada atividade habitual, cada projeto didático, cada sequência didática. Então, leiam também a rotina pedagógica lá no material do professor. E isso vai ter em todos os anos, tá bom? Então, a unidade, o bloco 1 e o bloco 2 vai ser meio que parecido em todos os anos, do 3º ao 5º. Bem, agora no bloco 3, ele é composto por sequências e projetos didáticos. Na unidade 2, vemos atividades habituais de leitura, a sequência didática de ortografia, os quadrinhos e o projeto didático Literatura de Cordel. Muito interessante também. Agora sobre o EMAI. O EMAI, ele inicia com um capítulo explicando sobre os materiais do projeto EMAI e seu uso. Sempre no início de cada uma das unidades, nós teremos a trajetória hipotética de aprendizagem, que é um material importantíssimo para o estudo docente. Em seguida, teremos as reflexões sobre hipóteses de aprendizagem dos estudantes. Peço para vocês que leiam, que se aprofundem sobre essas reflexões, que ajuda até no nosso planejamento de aula. A unidade 1 possui sequências de 1 a 5, a unidade 2 possui sequências de 6 a 9, unidade 3 com as sequências de 10 a 13 e a unidade 4 finalizando aí com as sequências de 14 a 16. O material do 4º ano também é volume 1, de uso semestral, do 1º semestre, com o material do ler e escrever para a língua portuguesa e o EMAI para matemática. O ler e escrever está estruturado assim. O bloco 1, que é uma introdução para estudos docentes, então, práticas sociais de leitura, as atividades habituais de leitura e o trabalho com a produção de texto. O bloco 2, sendo rotina pedagógica. O bloco 3, composto por atividades habituais, sequências e projetos didáticos, ortografia, poemas concretos, textos dramáticos, os textos teatrais. A unidade 2, com o projeto didático Confabulando com Fábulas. A sequência didática Produção e Destino de Lixo, que pode ser interdisciplinar. Eu posso trabalhar aí a questão das ciências, da preservação ambiental e também da matemática. Quanto tempo demora para um determinado lixo se decompor no meio ambiente? Olha só que projeto que vai enriquecer o conhecimento dos nossos estudantes, Então, aqui no EMAI, inicia com os materiais do projeto EMAI e seu uso, material de estudo para o professor, as 4 trajetórias hipotéticas de aprendizagem, uma para cada unidade, que ajuda o professor a estudar e refletir sobre cada uma das unidades temáticas que serão trabalhadas, as habilidades, como esse material será trabalhado. Teremos também as reflexões sobre as hipóteses de aprendizagem dos estudantes para cada uma das unidades também, e as sequências
sequências de 1 a 5 na primeira unidade, sequências de 6 a 9 na segunda unidade, sequências de 10 a 13 na terceira unidade e sequências de 14 a 17 na quarta unidade. Por fim, vamos para o material do quinto ano. O material de volume 1 para o primeiro semestre, contendo língua portuguesa, ler e escrever e EMAI, matemática. Bem, novamente começamos aí o ler e escrever com o bloco 1 de introdução, com práticas sociais de leitura e escrita, atividades habituais de leitura, o trabalho com a produção de texto, o bloco 2, que ajuda muito o professor com sua rotina, seus planos de aula, que é o capítulo de rotina pedagógica. Leiam, vai ajudar bastante vocês. O bloco 3, ele é composto por atividades habituais, sequências e projetos didáticos, a roda de jornal, que pode já ser trabalhada agora, nesse primeiro semestre, né? Carta de leitor, estudo de ortografia, gramática, né? Olha que trabalho que vai colaborar muito com os avanços dos nossos alunos, né? Então, compreender diferentes opiniões num texto jornalístico, isso é uma habilidade que vai ser trabalhada aqui no quinto ano. Na unidade 2, nós temos também a sequência didática Estudo sobre Pontuação e o projeto didático Contos de Assombração. Agora vamos para o EMAI, sempre com as trajetórias hipotéticas de aprendizagem no início de cada uma das unidades, as reflexões sobre as hipóteses de aprendizagem também logo no início de cada unidade, e as sequências, unidade 1 com sequências de 1 a 5, unidade 2 com sequências de 6 a 9, unidade 3 com sequências de 10 a 13 e unidade 4 com sequências de 14 a 17. Peço para vocês uma grande atenção aqui, anotem isso. O nosso material do currículo em ação, o ler e escrever, o EMAI, ele não é um material didático simples, como uma apostila. Ele é um material que ele segue sequências didáticas, ele segue projetos didáticos também. As sequências didáticas, os projetos, tudo isso precisa seguir a ordem já estabelecida no nosso material. Por quê? Porque é um material que tem um ensino em forma de espiral. Nós vamos retomando habilidades estruturantes para fazer com que os nossos alunos avancem, sem deixar nenhum conhecimento para trás, né? Então, vamos seguir essas sequências didáticas conforme a ordem já estabelecida pelo nosso material. E dessa forma, nós trabalharemos todas as habilidades daquele determinado ano, principalmente as habilidades essenciais. Além disso, poderemos retomar outras habilidades que são propostas no material também. Bem, agora vamos analisar aí como está a estrutura do material de Sociedade e Natureza. Este é um volume único, então prestem atenção. Aquele anterior que eu estava comentando com vocês, de matemática e língua portuguesa, é volume 1, para o primeiro semestre. Agora, de Sociedade e Natureza do professor, ele é volume único, é para o ano inteiro. Dentro desse volume único, nós temos a primeira parte, que é Geografia e História, e a segunda parte, que é Ciências. Bem, então todos os cadernos de Sociedade e Natureza têm Geografia e História em sua primeira parte. O material apresenta 4 unidades de Geografia e História e cada unidade contém uma sequência didática. Olha aí, novamente. Então, não vamos pular parte, não vamos fazer atividades avulsas, são sequências didáticas e cada sequência precisa ser seguida como está no material, começo, meio e fim, para fazer sentido, significado na vida dos nossos estudantes. Totalizando, assim, 4 sequências didáticas, sendo que podemos trabalhar uma sequência didática por bimestre. A estrutura da sequência possui
unidades temáticas, objetos de conhecimento, quadros síntese relacionando as atividades com as habilidades que serão desenvolvidas. E em ciências também. Todos os cadernos de Sociedade e Natureza têm ciências em sua segunda parte. O material apresenta 4 unidades de ciências e cada unidade contém uma sequência didática, totalizando 4 sequências didáticas, sendo que podemos trabalhar uma sequência didática por bimestre. A estrutura da sequência também possui unidades temáticas, objetos de conhecimento, quadro síntese, relacionando as atividades com as habilidades que serão desenvolvidas. Isso facilita muito na hora de nós, professores, planejarmos nossas aulas, né? Até no esclarecimento de como realizar essas atividades. Vamos agora para o material de arte e educação física. Bem, o material de arte do primeiro ao 5º ano, né? Aqui a gente vê que é o volume 1 do primeiro semestre. Nós temos que, tanto do primeiro ao 5º ano, o primeiro bimestre vai trabalhar a linguagem musical e o segundo bimestre a linguagem da dança. Lógico, né, que serão habilidades diferentes do primeiro ao 5º ano, mas são esses os temas que serão abordados nas aulas. A introdução com um olhar para a educação inclusiva. Então, quando vocês estudam a introdução do material de arte, vocês podem refletir sobre como elaborar essas aulas pensando nas nossas crianças com deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual. Então, essa adaptação curricular também. Temos aí a avaliação e a recuperação, o uso diário de registro em portfólio, então a importância de trabalhar com o portfólio durante as aulas de arte. Temos a apresentação da organização curricular, as habilidades e condições didáticas, além das situações de aprendizagem. Então, esse livro de arte também, né, esse material, Currículo em Ação de Arte, é um material rico para estudo docente também. Um material de educação física, que a gente tem até um orgulho de falar, né? Que a nossa PCNP da Campinas Leste de Educação Física, a Joyce, colaborou também na construção desse material. Esse é o volume 1, que é do primeiro semestre. Então, prestem bem atenção que eu vou comentar ano por ano o que será trabalhado para o primeiro e segundo bimestre. Não vou comentar do terceiro e do quarto, porque hoje aqui com vocês eu estou analisando apenas o volume 1. Então, vamos lá. Primeiro ano. O primeiro bimestre irá trabalhar corpo, movimento e saúde, conhecimento sobre o corpo. No segundo bimestre, trabalharemos dança no contexto comunitário. Agora, do segundo ano, no primeiro bimestre, será trabalhado brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto regional. No segundo bimestre, trabalharemos as brincadeiras e jogos inclusivos, pensando também aqui nas danças no contexto regional. Terceiro e quarto ano, o primeiro e o segundo bimestre irão trabalhar aqui as mesmas temáticas, mas com habilidades e com atividades diferenciadas. Então, o primeiro bimestre, tanto para o terceiro quanto para o quarto ano, irá trabalhar brincadeiras e jogos do Brasil, matriz indígena e africana. Brincadeiras e jogos de tabuleiro também. No segundo bimestre, iremos trabalhar lutas no contexto comunitário e regional, indígena e africana. As danças do Brasil de matriz indígena e africana. Para o quinto ano, no primeiro bimestre, trabalharemos brincadeiras e jogos do mundo, jogos de tabuleiro, corpo, movimento e saúde, formas de aquecimento. Lá no segundo bimestre, será trabalhado lutas no contexto comunitário regional, indígena e africana, as danças do mundo. Aqui, vejam bem, também tem uma explicação riquíssima sobre a educação inclusiva.
dicas também sobre como realizar essa adaptação curricular, como oferecer aí uma aula que seja para todos, uma inclusão efetiva, né? Agora, como está a estrutura do material de tecnologia e inovação? Bem, esse é o volume 1, referente ao primeiro semestre de tecnologia e inovação. Dentro desse volume, temos as situações de aprendizagem do primeiro ao quinto ano. Então, no material do professor de tecnologia e inovação, nós temos essas orientações sobre como está estruturado para o primeiro ao quinto ano. Vamos lá. Os primeiros e segundos anos têm 6 situações de aprendizagem. Terceiro, quarto e quinto ano, nós temos 8 situações de aprendizagem. Antes das sequências, né, as sequências de situações de aprendizagem, nós temos o seguinte material para estudo do professor: organização do material, narrativas digitais, pensamento computacional, aprendizagem criativa, metodologias ativas, tecnologias assistivas. Além disso, é um material que contribui muito para compreendermos como que é o letramento digital e como desenvolver atividades práticas, maker, com os nossos alunos. Como está a estrutura do material de projeto de convivência? Bem, aqui nós temos esse material, que é volume único, ele é para todo o ano letivo. Dentro desse volume do professor, nós temos organizadas as orientações para as aulas do primeiro ao quinto ano. Aqui. Então, todos os anos, do primeiro ao quinto ano, possuem 4 unidades com 22 aulas ao todo. O material apresenta o roteiro das aulas, sendo que cada aula contém. Então, como está estruturado esse roteiro de aula? Começa com conceitos e objetivos, introdução, exercícios para o cérebro, hora da história, vamos praticar, conclusão e o que hoje eu aprendi, né? Hoje aprendi. Bem, essa estrutura é bem dinâmica e essas histórias, né, hora da história, faz com que a criança reflita e veja que são situações que podem sim acontecer no nosso cotidiano. Então, trabalha vários itens, né, um material muito gostoso de trabalhar com os nossos alunos, envolvendo aí a questão da empatia, da assertividade, né, então, vários temas. E onde eu encontro materiais específicos para PEI, para o Programa de Ensino Integral de Anos Iniciais? Onde eu encontro isso, né? Encontra lá no site da EFAP, nos materiais de apoio. Aí, lá embaixo, no material de professor, tem PEI primeiro e segundo ano, que é um PDF, e PEI terceiro, quarto e quinto ano, que é o outro PDF. Ambos os materiais, né, vão trabalhar sobre assembleia, cultura do movimento, linguagens artísticas, práticas experimentais e orientações de estudos. O material do primeiro e do segundo ano contém 125 páginas e o material do terceiro, quarto e quinto ano contém 126 páginas. É isso. Isso foi uma pincelada, uma ideia de trazer aí uma vontade de quero mais. Eu falo, foi uma degustação sobre os livros. Eu agradeço demais a participação de todos vocês nessa TPC. Agora, vamos lá, mão na massa. Peguem um exemplar do livro do professor, ou em PDF, ou com material físico na escola. Vamos utilizar nossos materiais de apoio para planejarmos nossas aulas, né, os nossos planos de aulas, nossas rotinas, para tornar aí a aprendizagem dos nossos estudantes cada vez melhor. Um abraço.